Eu me chamo Helena Pérez, sou idealizadora do Pensando Brasília e hoje eu estou aqui com essas personalidades. Emília, que representa muito bem a vida acadêmica. Vou iniciar pela pauta feminina. E Paulo Otávio. Paulo Otávio é um líder empresarial aqui do Distrito Federal, uma referência no que se diz, né, a respeito do mercado imobiliário. E nós, hoje, a gente vai ter um debate em formato de podcast. E como problemática principal que a gente vai trabalhar nesse podcast vai ser setor comercial sul. Como melhorar a qualidade e conforto do setor comercial sul? Implementar ou não implementar a habitação no setor comercial sul? E quais as soluções para reviver o setor comercial sul? Bom, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, para quem não conhece vocês, quem está conhecendo vocês a primeira vez, vocês se apresentassem rapidamente e depois a gente percorre pelo debate. Paulo, você me permite para eu começar pelas mulheres? Claro, mas sempre. Emília, por favor. Bom, eu sou arquiteta, atuo no ICOMOS, que é esse órgão de assessoramento da Unesco para a preservação, e também atuo academicamente e profissionalmente na área de cidades inteligentes, muito conectada com as transformações do ambiente urbano em função das novas tecnologias e todas. Eu acho que, em resumo, é isso daí. E uma pessoa que, como senador, gosta de Brasília, que eu acho que é uma boa base para nós iniciarmos um debate. Pessoas que têm um afeto pela cidade, que têm uma identificação com com esse grande feito brasileiro que é Brasília. Paulo Otávio, a sua história se confunde um pouco com a história de Brasília, né? Eu queria que você se apresentasse um pouco. Talvez pela idade. Ah, imagina. Bom, eu sou mineiro e cheguei em Brasília com 12 anos. Meu pai foi um dos primeiros dentistas da cidade, montou um consultório aqui no setor comercial sul, justamente onde a gente vai debater, que interessante. E aqui estudei sempre em escolas públicas, fiz aqui CASEB, CIEM, UNB. Depois comecei a fazer economia na UNB, depois passei para direito no CEUB, me graduei em direito, montei uma empresa em 1975, vai fazer 50 anos agora, daqui a 2 anos. E nesses 50 anos tenho trabalhado muito no mercado imobiliário. Tive algumas etapas da minha vida como político, fui deputado federal 2 vezes, fui senador, fui vice-governador. Então tenho uma dedicação à cidade muito grande. Aqui nasceram meus 4 filhos, aqui eu tenho um vínculo com a cidade de paixão, como a professora Emília falou. A gente que mora em Brasília se apaixona pela cidade. E eu quero comentar você, Helena, pela ideia, né? Pensando Brasília, acho que é importantíssimo discutir Brasília com a profundidade que precisa ser feita. Muitas questões são levadas assim repentinamente, muitas decisões são tomadas sem muito se pensar. Então, pensar Brasília aí com o apoio da Fibra, fico feliz. A Fibra está ajudando a pensar Brasília, é uma entidade que eu respeito muito e que tem que pensar Brasília com seriedade. Então, parabéns a você pela sua tradição. Família Pérez é uma família que também está ajudando Brasília, né, desde seu avô, seu pai, toda uma história bonita. Então eu fico muito feliz. Aceitei o convite com muito prazer. E melhor ainda, estar ao lado da professora Emília, né, que é uma pessoa que todos respeitam aqui em Brasília, que tem uma história de vivência. E eu acho que o próximo debate aqui, ela falou em cidades inteligentes. Eu acho que isso é o futuro mesmo, debater. Futuramente a gente faz outro debate sobre cidades inteligentes. Com certeza. E aqui eu estou muito feliz de estar com essa mesa tão rica, né? Agradecer a Emília, agradecer imensamente o Paulo Otávio pela confiança que você teve no nosso projeto desde o começo. A gente mostrando que o empresariado também pode ser sério, a gente pode pensar em Brasília de uma forma séria. E fazer isso com pessoas tão bem intencionadas, né? É muito maravilhoso. Bom, e vamos iniciar nosso debate. Eu convido vocês a falarem um pouquinho, 5 minutos, sobre hoje a atual situação do setor comercial sul. E aí, posteriormente, nós iremos para o debate em si.
Emília, como eu comecei com você, agora eu vou começar um pouco Claro. com o Otávio. Paulo Otávio, por favor. Bom, falar do setor comercial sul é falar um pouco do começo de Brasília. E quando meu pai inaugurou o consultório dele, foi o primeiro dentista a se instalar no setor comercial sul, em 1962, eu frequentava o setor comercial sul e só que havia pouquíssimos prédios, né? Era o edifício JK, né? Foi um dos primeiros prédios a ser edificados ali, inaugurados, a construtora Adolfo Lindenberg, uma construtora que atuou em Brasília por um certo período. E a vida econômica de Brasília passava pelo setor comercial sul. Todos os bons escritórios de advocacia, os médicos, os dentistas, os bancos, estavam todos lá no setor comercial sul. Isso chega a 63 anos. Brasília completou agora 63 anos. E eu, quando vou ao setor comercial sul, como eu fui agora nessa semana, por coincidência, eu fui lá porque a Paulo Otávio tem um prédio no setor comercial sul, que é um prédio antigo também. E nós fizemos uma revitalização total, como eu acho que tem que ser feito no setor comercial sul. Primeira coisa que tem que ser feita, como o governo tem poucas propriedades no setor comercial sul, o primeiro passo, na minha visão, é que todos os proprietários de prédios revitalizem os seus prédios, o seu patrimônio, porque qualquer edifício feito há 60 anos atrás, ele está hoje defasado, as pessoas querem melhorias, as pessoas hoje querem prédios com sistema de ar-condicionado, elevadores bons, tudo funcionando, segurança. Então, os requisitos de 60 anos atrás não são os requisitos de hoje. Então, o setor comercial sul, que está praticamente todo construído, ele precisa de uma parceria entre o setor privado e o governo e a área de segurança. Porque o que vemos no setor hoje é realmente uma degradação, principalmente social. Muitas pessoas vivendo no setor comercial sul, a questão de drogas é seríssima no setor comercial sul, os prédios estão decadentes, e isso atrapalha um setor que é o mais nobre da cidade, que é o centro de Brasília, perto do metrô, perto da rodoviária, ao lado do setor hoteleiro, então, tudo está ali. O plano do Lúcio Costa foi sensacional. Ele criar as áreas, setor de diversões, setor comercial, setor hoteleiro, então eles têm que estar integrados. Quando um setor fica degradado, atrapalha os outros. O setor hoteleiro, ele sofre problemas que vêm do setor comercial sul. Então é um momento de o governo tomar um pouco a rédea do assunto, e buscar um diálogo com todos os empreendedores do setor. Porque o governo sozinho não pode querer melhorar os prédios que ali estão. Tem prédios degradados, tem prédios ocupados há 10 anos. Por quê? Porque muitas vezes a empresa que é proprietária do prédio não revitaliza o prédio, não melhora o prédio, não coloca o prédio em condições habitáveis. E isso é feito no mundo todo. Os prédios não são eternos. Toda construção tem o seu período de existência. Se não tiver manutenção, a coisa destrói. Então, a manutenção dos prédios, na minha visão, deixou muito a desejar. Isso fez com que o setor, que é planejado, sofre bastante. Então, as pessoas fogem do setor comercial sul, as grandes empresas fogem do setor comercial sul. Fiquei feliz de saber que houve uma aprovação na Câmara agora, semana passada, dando liberdade para outras atividades no setor comercial sul que não podiam, por exemplo, faculdade. Eu entendo que colocar umas faculdades no setor comercial sul vai revitalizar. Jovens frequentando, cursos à noite, quanto mais frequência e mais gente transitando, melhor fica. Então, a revitalização do setor comercial sul numa cidade que cresce, como Brasília, a cidade que mais cresce no Brasil, mais de 1% em população ao ano, então pode ser natural se tiver realmente uma parceria. Eu vejo o esforço da Associação Comercial, que tentando revitalizar, inclusive a sede da Associação Comercial é lá, no setor comercial sul, no edifício Palácio do Comércio. Então, entendo, se juntarmos as entidades, o governo, os proprietários de empreendimentos ali, juntar todo mundo num diálogo, todo mundo dá um pouco de sacrifício, os empresários investirem mais nos seus prédios, melhorar o aspecto, botarem segurança e tal. Aí a coisa melhora, porque tem prédios lá que estão degradados, daqui a pouco vão ser invadidos. Aí a coisa começa a ficar cada vez mais difícil, mais complicado para o próprio governo. Então, entendo que o diálogo é importante, vejo que vi com simpatia a possibilidade de ter algum setor ali, poderia ser até um pequeno trecho,
a possibilidade de ter habitações. Hoje a demanda de habitações é grande em Brasília e nada melhor do que morar no centro da cidade. Seria uma forma de revitalizar, mas não foi, parece que teve um veto do IFAM e não foi para frente. Existe uma discussão mais profunda que vem aí com o PPCub, que deve ser examinado pela Câmara nos próximos anos. Então eu entendo que é bom saber que existe uma preocupação. É bom saber que o setor produtivo, a Fibra, você, Helena, a professora, está todo mundo pensando em achar uma solução. O bom é esse. É ruim é quando se abandona a questão. Não, lá acabou aquele setor. Não, o setor não pode acabar, aquele setor é o centro da cidade. Então, se a gente ama Brasília, se tem um setor que está deteriorado, vamos melhorar. Sim. Por exemplo, nós estamos aqui agora, nesse momento, nesse estúdio, aqui no setor de rádio e televisão sul. Foi feito, o governo aqui investiu, melhorou as vias, melhorou as calçadas, havia invasões, tirou as invasões, melhorou. Então, hoje o setor de rádio e televisão, que nós estamos aqui nesse momento gravando essa entrevista, está funcionando muito melhor do que há 3 anos atrás, porque houve um investimento do governo forte aqui no setor. Eu vi aqui um prédio, o edifício da Record, que funciona aqui, está bem, foi revitalizado, foi feito um esforço. Todos os prédios aqui estão sendo revitalizados. Quando o governo entra e ajudando, os empresários também ajudam, então melhoram o setor como um todo. Então, o esforço é bom, o esforço depende não só de um ou de outro, depende de todo mundo, olha, estar junto na mesma mesa, vamos cada um investir a sua parte. O governo investe em infraestrutura, o empresariado investe na melhoria dos prédios. Assim que no momento que tivermos os melhores prédios no setor comercial sul, ele começa a ser mais bem habitado. Perfeito. E vai ao encontro da qualidade de conforto, né? Construções mais sustentáveis, inteligentes, até olhando o meio ambiente. Então faz todo sentido, né, com a gente olhar Brasília ser uma capital da sustentabilidade, né? Emília, e na sua posição hoje, o que você entende hoje do setor comercial sul? Como é que você vê hoje o setor comercial sul? Eu concordo em número grau com o senador, que eu acho que a solução, primeiro que o setor comercial sul, pelo potencial que tem e pela localização, pelas conexões de transporte, pela possibilidade que tem de ter um alcance metropolitano dali, eu acho que ele é essencial para a cidade. Essa é uma política que vem sendo adotada mundo afora, que é de revitalização de centros. E o setor comercial sul sempre foi reconhecido como uma dos arranjos urbanos de Brasília com mais acerto. Como o senador falou, nós já vimos, havia uma conexão ali do setor comercial sul, uma vitalidade que tinha na W3 também, e como acontece em muitos contextos urbanos. Aconteceu há algumas décadas atrás, houve esse abandono, essa decadência ali, e agora isso eu acho que é importantíssimo, isso dessa ligação do governo com o empresariado e com outros interesses dos próprios comerciantes, prestadores de serviços que estão ali. Eu acho que o setor comercial sul, sim, tem uma cidade como Brasília, não pode prescindir daquele espaço ali e daquele potencial. E nós entendemos que esse potencial é muito vinculado a essa força que o setor comercial sul traz de muito tempo. Então, essa memória que o senador chama atenção sobre como era ali, a memória que nós temos da W13, eu vinha, não morava ainda em Brasília, mas eu vinha na década de 70 e aquilo era uma maravilha andar por tudo aquilo ali. Então, eu acho assim que hoje em dia tem, como ele falou, são soluções que um setor afeta o outro. E elas têm que ser pensadas em conjunto, essas soluções. O meu ponto de vista é que a escala gregária em Brasília, que são aqueles arranjos centrais, foi a que menos foi desenvolvida. Nós vemos ali no eixo monumental, que ficou muito tempo aquilo, um gramado, não é? O setor cultural era um gramado, era muito tempo para uma cidade que é capital ter essa baixa execução dessa instância da vida, que é a instância cultural, por exemplo. Então, eu penso que a escala gregária tem muita potencialidade ainda com um alcance metropolitano. Dada a situação de transporte dali, eu penso que essas modificações foram feitas no sentido de trazer faculdades, desenvolver polos de TI
e incorporar também algumas atividades culturais. Está havendo uma migração muito de alguns setores de profissionais liberais para lá. Tu mencionaste, Helena, a Jane Jacobs, antes do início do programa. Eu penso que esses arranjos ali, eles necessitam, às vezes, de atividades que nós achamos que não são tão economicamente relevantes, mas elas ajudam a levantar um setor e aí aumentar a identificação da cidade com aquilo ali. Então, por um lado, penso isso, então, que acerta o senador ao falar nessa necessidade de uma vontade política do setor público de recuperar, tá? Como tu mencionaste, o Unisc tem sido levado muito por vários setores com relação à questão da habitação. E eu já me posicionei várias vezes que eu acho que existem muitas outras possibilidades ali que estão dentro da vocação do setor comercial, que prescindem da habitação, porque num raio, digamos, de 15 minutos da cidade, de 15 minutos, nós temos várias soluções ali. Acho que sim, que a ampliação das atividades, que são as atividades inerentes ao setor gregário, que são essas que têm um alcance para toda a cidade e que não é só para aquele pessoal ou algumas situações ali, são essenciais. E concordo com o senador que, acima de tudo, eu vejo um problema que nós temos visto recorrente em muitas cidades, essas novas iniciativas, elas esbarram muito na questão da segurança, e essa ali no setor comercial tem que ser enfrentada com muita determinação de resolver aquilo ali, porque isso não ajuda aquilo que é essencial, que é a urbanidade. A possibilidade de qualquer pessoa sair à rua e encontrar o outro sem que seja para um embate de vida ou morte. Verdade. Tem muitas pessoas que trabalham no setor comercial ao sul, chegam no final da tarde e ficam um pouco assustadas de sair do trabalho. Lá, como as construções são feitas num período que não tinha tanto trânsito em Brasília, não tinha tanto automóvel, nós temos um problema sério que é a falta de garagem. Eu entendo que poderia se pensar até num edifício garagem ali no setor, porque realmente é uma dificuldade que, né, complica a vida das pessoas. Os prédios modernos, muitas pessoas que trabalham nos prédios modernos hoje têm garagem no subsolo e isso dá muita segurança à pessoa, né? Então, o setor começou, a professora colocou um tema que, na minha visão, também é fundamental, a segurança. Se não tiver lá realmente um posto policial, aqui da nossa polícia militar, efetivo, com pessoas lá dia e noite, fica complicado, porque tornou-se um local de assaltos, tornou um local de insegurança. Essa insegurança, ela não pode existir, isso é a função do governo. Então, entendo que isso o governo tem que agir imediatamente para resgatar o setor e deixar, né, as pessoas trabalharem, ficarem até mais tarde nos escritórios, não terem aquela preocupação de 6 horas, todo mundo tem que sair. Sair correndo. Né, sair correndo. Então, isso é muito preocupante, porque é natural, milhares de pessoas trabalham ali ainda. Tem muitos prédios vazios, desocupados, prédios deteriorados, mas ainda tem muitos prédios que funcionam bem, que têm atividades econômicas importantes. Então, entendo que tem que se passar um olhar, né, e o governo tem que entrar no setor comercial sul, fazendo primeiro a infraestrutura, melhorando as calçadas, né, tentando ver se consegue mais local para estacionamento, investindo realmente na segurança, que é fundamental, e aí as coisas começam a acontecer. Eu não tenho dúvida que o setor Brasília, por ser muito setorizada pelo plano de Lúcio Costa, as áreas de comércio em Brasília estão quase todas ocupadas. Você vai ao setor comercial norte, está praticamente ocupado, só que houve uma diferença muito grande. O setor comercial sul foi feito há 63 anos atrás. O setor comercial norte só tem prédios bonitos. Veja o prédio que a Polícia Federal acaba de ocupar, um prédio bonito, tem prédios lá que foram feitos com outra concepção. Inclusive o gabarito é diferente. O setor comercial sul, o gabarito era 6 andares, o setor comercial norte vai para 15 andares. Então a proporção é diferente. Então hoje nós temos dois setores que são totalmente, parece que são duas cidades diferentes. O setor comercial norte é de um jeito, o setor comercial sul de outro. Então cabe realmente uma
pensamento, inclusive, com a participação de pessoas como a professora Emília, que tem conhecimento de renovar as cidades precisam de renovação mesmo. Né? E é pena que o setor comercial sul ficou deteriorado em tão curto prazo de tempo. 60 anos não é tão, né? Não é tanto tempo. Mas é até uma coisa interessante. No começo de Brasília, e eu reconheço isso, muitas obras eram feitas assim de uma forma não primorosa, meio na corrida. Né? Brasília foi uma cidade que foi construída com muita velocidade. Imagina fazer uma cidade em 1000 dias, isso não se tem ideia no mundo. Né? Semana passada eu fui receber o presidente da Romênia, que foi fazer uma visita ao Memorial JK, e conversando com o presidente, ele falou, mas aqui, essa cidade foi feita mesmo em 1000 dias? Eu falei, puxa, 1000 dias? Pô, se fosse na Romênia eu ia gastar 2 séculos. Porque fazer uma cidade em 1000 dias tem que ter corrida. Né? Então, no começo, você vê os ministérios. Não tem garagem também, os ministérios foram construídos a uma velocidade grande. Então, o mundo mudou. A necessidade de hoje para os escritórios, o setor comercial sul para escritórios, hoje é totalmente diferente. Hoje você, um escritório moderno, se não tiver um ar-condicionado central, né, se não tiver elevador de última geração, se não tiver uma garagem enorme, se não tiver pé direito alto. Então, todas as necessidades de hoje, onde as empresas precisam se instalar, até para dar conforto. Né? Ninguém quer trabalhar num ambiente hostil. Não se pode pensar que você pode colocar um funcionário para trabalhar num ambiente degradado, com infiltração, impermeabilização, com falta de segurança, com elevador quebrado o tempo todo. Então, não tem jeito. Por isso que o setor comercial sul fica nessa dificuldade. Por isso que eu falei, olha, é importante uma revitalização e uma participação de todos os investidores do setor comercial sul também estarem juntos. Que botar a culpa só no governo não adianta. Sim. Certo? Então tem que, vamos aqui participar, né, vamos melhorar, né, todo o setor, vamos dar as mãos, governo, iniciativa privada, entidades de classe como a Fibra, a Associação Comercial, para pensar melhor. Tem um ponto que eu acho que é importante nessa questão da revitalização, é da questão dos usos ali. Eu vejo assim que tem muito pouco abordagem daquilo, de uma ação, por exemplo, integrada com o governo, de fazer um planejamento de uso daquele espaço térreo e de requalificação, se entra na requalificação do térreo e de todas aquelas áreas abertas, trazendo, por exemplo, a expertise dessas pessoas que fazem o gerenciamento de ruas. Na Europa nós temos muito assim, ruas antigas que funcionam, que se juntaram e fizeram um plano para toda a rua, para todos os espaços abertos, de atividades que vão e vêm, de atividades que não se ficam donas do espaço, que são essas atividades assim temporárias, né, de tipo na feiras, Europa, tem muitas feiras, né? Exato, ou um quiosque, um plano ordenado de uso do térreo, porque se tu qualificas o térreo inteiro e vai além das calçadas e o último andar, por exemplo, se tu trabalhas com esses dois, que são duas instâncias, automaticamente também todas as outras atividades que estão ali, elas se requalificam nisso, não é? Então eu vejo ali o potencial assim das áreas abertas e do uso, do tratamento, do controle e regulação, como se fosse um open mall, por exemplo, não é? Essas situações. Mas como não é um shopping, não é? Mas tem também o interesse comercial, é um setor comercial, eu acho que equacionar essas variáveis, junto com as variáveis de participação comunitária, o que, aliás, mesmo esses ambientes mais comerciais, eles estão, hoje em dia, dada a mudança do comércio, está todo mundo voltando a recuperar características de centro urbano, não é? Para poder qualificar. Então, eu penso que uma ação nesse sentido, de um maior equilíbrio na distribuição de funções, principalmente no térreo, isso seria uma coisa que poderia qualificar bastante. Eu não sei o que o senhor
pensa disso? Eu queria assim? só fazer uma provocação para vocês. Por quê? Seria referente a dois temas. Um é o índice de vacância que a gente tem hoje no setor comercial sul, até parabenizar o Paulo Otávio pelo retrofit que ele fez. Você vê, não há essa mesma visão de outros proprietários de prédio, né? Mas entendendo também o que há de incentivo para que eu faça um retrofit, né? Hoje, assim, a gente sabe que você fazer, por exemplo, uma obra com construção sustentável e inteligente, eu tenho um acréscimo no meu custo de obra, eu não tenho um incentivo. Então, eu vou nessa né, como a gente resolve um pouco o índice de vacância e alinhava o incentivo, né? A gente precisa de incentivo. As boas empresas que têm boas práticas, cadê o nosso incentivo? Em algumas cidades, as prefeituras geralmente conseguem uma redução no IPTU para você fazer um investimento, melhorar a fachada do prédio e tal. Isso é cidade para cidade, né? Aqui em Brasília nunca se ventilou uma coisa desse tipo. Fazer olha, vamos revitalizar a W3, vamos revitalizar a W3 toda. Tem que dar um incentivo para quem lá tem prédios, quem mora lá, os condomínios, teria que fazer um esforço. Mas é uma ideia de você reduzir o IPTU e dar. No setor comercial sul, o que eu vejo? O setor comercial sul tinha um comércio, professor, até efetivo. Com o nascimento do Shopping Pátio Brasil, que é em frente ao setor comercial sul, houve, logicamente, uma migração daquele comércio, daquelas lojas, dos restaurantes e tal, para um ambiente melhor. Então, as pessoas querem hoje, como eu disse, qualidade. Elas querem chegar num lugar que está refrigerado, que elas se sentem seguras, que elas podem almoçar, que elas podem comer um sanduíche. Então, isso fez com que muitos dos frequentadores, as pessoas que trabalham no setor comercial sul, elas vão para um empreendimento. No setor comercial sul, que é só atravessar a W3, está lá um empreendimento onde você tem todo esse conforto, né? Banheiros e tal. Então, esse é o grande questão, né? O esvaziamento de setores que não ficam com bons estabelecimentos e tal, porque o cliente quer o melhor. O cliente quer. É por isso que bons restaurantes no setor comercial sul são poucos, né? São poucos, porque não prosperou, o espaço realmente não se pensou. Agora, se surgiram uns restaurantes bons lá, eu acredito que com o passar do tempo, com essa revitalização, se houver, há espaço. Há espaço. Porque tem gente, né? Tem gente, tem frequência, tem população. O que falta é realmente investimentos e um olhar diferente. Hoje você chega para um dono de um restaurante e fala, vamos montar um restaurante no setor comercial sul. Ele não vai querer, porque tem medo de tudo. Tem medo da segurança, tem medo de agressão aos seus clientes e tal. Tem medo do estacionamento. Sim. Então, é a dificuldade que nós temos. Por isso tem que pensar numa forma de melhorar os estacionamentos, uma forma de revitalizar os prédios. Eu acho que, com o passar do tempo, alguns prédios ali vão ser demolidos, que é natural. Faz a demolição do prédio e constrói um prédio novo com uma bela garagem embaixo. Eu acho que sou favorável à construção de um edifício garagem, porque realmente vai melhorar a frequência do setor. Então, eu entendo que são as demandas que hoje, né, a população quer. Então, pensar, é por isso que é importante. Não adianta também a gente ficar conversando sem ter os investidores no diálogo. Só governo não adianta. Então, tem que ter governo, os investidores e todo mundo fazer um pacto. Olha, cada um vai cuidar do seu empreendimento, vai melhorar, vai construir, vai demolir, vai fazer uma coisa nova. Os terrenos em Brasília são muito caros. Então, nós já tivemos aqui em Brasília algumas demolições de hotéis, feitos aqui no setor hoteleiro, aqui do lado. Foram demolidos para se construir uma coisa melhor, porque os hotéis estavam defasados, construídos há 60 anos atrás, e careciam da modernidade que hoje se impõe. Então, eu vejo que nós teremos no futuro algumas demolições em alguns setores mais tradicionais de Brasília, o que é natural, o que é bom, até para se construir coisa melhor, mais bonita, né, mais eficiente, que atenda melhor a clientela. Então, o setor comercial sul, até hoje não vi nenhuma demolição, mas acho que vai acontecer no futuro. Eu vejo aí nesse ponto que antes da demolição, temos ali uma situação em que os edifícios realmente necessitam de uma intervenção mais efetiva. Essa questão da vacância e
e do perfil, inclusive, das ocupações, elas têm determinado muito essa degradação de muitos dos edifícios. Eu queria trazer o exemplo do Martinelli, em São Paulo, que é um edifício histórico, como muitos que nós temos ali, e que foi resolvido o retrofit mesmo com uma situação de propriedade dentro do edifício que era muito pulverizada, que tem sido sempre um entrave para ações de retrofit. A questão no condomínio não acerta. Não acerta, não. Verdade. E lá houve uma ação, tem até um artigo do Vitor Carvalho Pinto, que é um especialista muito sobre essa renovação, que é muito interessante, porque o governo fez um plano e aí convidou as pessoas a participarem. Quem entrava poderia participar do empreendimento e quem não quisesse daí teria que sair dali. Então, com isso daí, houve uma ação mais efetiva do governo da cidade de São Paulo, ali no sentido de revitalizar, e recuperou um dos prédios mais icônicos lá de São Paulo. Eu acho que aqui no setor comercial sul, nós temos também essa situação. A minha abordagem vai muito no sentido de como conseguir esses mecanismos que já existem e trazê-los para cá. Voltando à questão da segurança e da habitação, no Rio de Janeiro tem um estudo muito interessante sobre a habitação ali no centro, na Lapa, que eles fizeram para revitalizar, e as pessoas mantinham fechadas, preferiam deixar fechado. E aí um estudioso fez uma pesquisa ampla e viu que ocorria no Rio de Janeiro, como ocorria em Londres, onde ele estava fazendo estudo, que era que as pessoas preferiam deixar fechadas por causa da segurança. Então, às vezes, equacionamos uma situação como solução e, na verdade, nós temos um pré-requisito ali que não está sendo atendido, que ele vai comprometer eventualmente todo isso, que é essa questão também da segurança que eu volto ali. Bom, a gente já está agora, já vamos para o nosso encerramento. Acho que vai ser um primeiro podcast de diversos outros que virão para a gente pensar juntos Brasília, com pessoas bem intencionadas. Também, Emília, parabenizar e agradecer você pela facilidade de diálogo com você. Então, bom, eu convido vocês agora já para o encerramento, né, e para as palavras finais a respeito do tema. Quem sabe e o senhor encerra, então. Quer começar, Emília? Eu acho para daí. Então, eu diria assim, o setor comercial sul está no coração de Brasília, no coração de um sítio que está escrito na lista do Patrimônio da Humanidade. Eu acho que isso daí é um potencial enorme de valor daquilo ali. É um valor cultural que, no mundo afora, ele se traduz também como um vetor de desenvolvimento. Ele não é... Então, olharmos para as características históricas da cidade e, a partir, assumindo aquela matriz urbana, nós pensarmos no futuro. Sempre tendo em vista que as transformações que estão havendo no setor, no mundo urbano, são portentosas, nossas cidades vão se transformar muito, a locomoção já está se transformando enormemente, o papel do carro vai mudar muito. Então, eu acho que temos que ter muito cuidado na hora de propor soluções, de não vermos de estarmos propondo soluções que já estão datadas, que daqui a um pouco já também não estão funcionando. De outra parte, a questão da habitação, ela é um direito fundamental e ela traz junto com ela uma série de requisitos e ela se sobrepõe a muitas outras atividades. Então, ela passa a ser mandatória. Por essa razão, o zoneamento da cidade, ele atende muito a preservar possibilidade de atividades que são conflitantes. Essa foi a primeira coisa dessa questão do zoneamento. Então, por essa razão, eu acho que pensar em atividades ali, que estabeleça uma sinergia maior, contando que nós temos habitação próximo, nós temos flats e coisas
temos casas e temos edifícios ali perto que nós podemos nos focar na escala gregária e na qualificação do comércio, dos serviços, antenados com as transformações que a cidade está trazendo. E eu fico muito feliz que esse seja um tema aqui, porque eu acho que não se pode, de fato, pensar o desenvolvimento da cidade sem esse equacionamento a partir de vários agentes. O Brasil não tem uma tradição de estabelecer consensos, parece que é muito mais estabelecer conflitos, mas nós temos que reconhecer os agentes que estão conduzindo o desenvolvimento e esses têm que, juntos, se nós focamos numa cooperação, eu acho que nós temos a possibilidade de ter um centro que é de apelo nacional e de todo mundo que vem para a cidade, que eu acho que é um cartão assim de visitas maravilhoso, que é o setor comercial sul. Otávio, por favor, suas considerações finais. Bom, eu sou um privilegiado, e você também, a professora também, de vivermos uma cidade projetada por Lúcio Costa, que eu acho uma qualidade de vida extraordinária. Né? A questão das moradias, dos setores bem definidos, é um privilégio enorme. Tudo tem que funcionar. Você tem não só problemas aqui no setor comercial sul, mas você tem um setor de diversões norte que funciona, que tem lá um empreendimento grande. O setor de diversões sul também carece de maior atenção do governo. Então, são essas diferenças que nós precisamos de ajustar. O que não se pode é deixar um setor central da cidade degradado, aí de jeito nenhum. Então, o privilégio de viver numa cidade tombada, patrimônio cultural da humanidade, é um privilégio a gente viver numa cidade como esta. O conceito de Brasília é interessante porque as pessoas não moram tão longe de onde trabalham, que realmente você não pode mais viver muito longe do trabalho. Por isso algumas cidades estão incentivando realmente uma centralização maior, porque a infraestrutura da construção das cidades é muito cara. Então, você vê uma cidade, aqui no caso do nosso DF, uma cidade como Ceilândia, que é horizontal, o custo da manutenção da infraestrutura é absurdo. Então, grandes cidades funcionam muito bem, Nova York funciona muito bem, né? E é uma cidade que hoje ninguém tem automóvel, todo mundo usa o táxi, usa o metrô, usa o Uber, então é uma cidade que funciona muito bem sem automóvel. Brasília foi concebida de uma forma diferente, então mesmo as distâncias não sendo tão longas, ninguém está morando aqui a 20 quilômetros do centro, quer dizer, as pessoas podem ter a oportunidade de viver perto do centro, mas o caminho do homem moderno é trabalhar e viver perto, para não ter essa locomoção que cada vez se torna mais cara, mais difícil, tudo mais. Acho uma tendência dos grandes centros isso, uma centralização, uma ocupação melhor dos espaços, porque a manutenção dos espaços é cara. Então, se você pensar em infraestrutura, Brasília cresceu muito. Hoje nós temos 30 regiões administrativas. Então, cada vez é mais caro. Cada cidade dessa tem um prefeito, tem um administrador, tem uma infraestrutura a ser feita, escola a ser construída. Né? E começam a ter os problemas, né? de investimentos muito grandes, muitas vezes com falta de recursos que os governos têm. Por sorte, Brasília tem um orçamento bom, nós temos um orçamento extraordinário, o Fundo Constitucional foi muito importante para o Brasil, e o que nós temos que fazer é tornar essa cidade economicamente mais ativa. E para isso, o setor comercial pode ajudar bastante, né? Porque qual empresa do Brasil, eu digo as grandes empresas brasileiras, que não gostariam de ter um escritório, né, a 100 metros do setor bancário, onde estão os grandes bancos, onde é do Banco Central, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Então, é um privilégio. Então, as grandes empresas brasileiras, né, nós temos que mostrar isso. Elas podem se instalar no setor comercial sul, que estão perto de tudo. Né? É muito próximo da esplanada dos ministérios, do Congresso Nacional, do Presidente da República, tudo muito próximo. Então, é um privilégio que, logicamente, nós estamos no momento de pensar o que fazer, e o seu programa vem em boa hora, tentando para esse assunto, e eu entendo que, vou dar minha sugestão, você, Helena, poderia capitanear, já que fizemos esse encontro aqui hoje,
capitanear um incentivo à solução. E esse incentivo à solução parte para uma discussão aprofundada por todos os envolvidos nesse diálogo. Logicamente, buscar uma conversa com a ANB, com os professores de arquitetura, com o GDF, com a Associação Comercial, com a Fibra. Então, buscar todos eles, com os proprietários, os investidores. Tem muitos prédios lá que têm investidores de empresas. Tem outros que têm condomínios, que são realmente mudanças. Um retrofit num prédio com 200 proprietários é mais difícil do que um prédio que tem. Mas eu acho que, com o passar do tempo, todo mundo vai entender que a valorização do mercado, a valorização do imóvel, a valorização do prédio. Então, aqui em Brasília, quantos prédios estão passando por retrofit? Felizmente. Eu acho muito importante isso. É atualização, é modernidade. Então, quem sabe você capitaneia aí um encontro dessas entidades todas, e eu tenho certeza que em 2, 3, 4 anos aí, a gente consegue melhorar o setor comercial sul. Agora, uma coisa que pode ser imediata, uma atenção que você poderia fazer imediatamente, é uma cobrança maior, como eu já tentei fazer algumas vezes, da segurança do setor. Isso pode ser imediato, isso tem que ser imediato. Então fica aí a minha sugestão, através desse programa, de que o secretário de Segurança haja com mais energia no setor que é o coração da cidade. Bom, eu convido vocês a pensarem em Brasília junto conosco. E, bom, gostaria de agradecer aqui, né, o vestuário foi patrocinado pela Guilda e a maquiagem, o cabelo pela Paula Mendes. Muito obrigada pelo apoio e que a gente possa pensar Brasília e fazer algo diferente, sermos ativos nessa mudança. Muito obrigada. Obrigado.